Fala pessoal, tudo bem? Valdinei Bueno, gerente comercial da Raizen Machine. Hoje nós estamos aqui no nosso primeiro bate-papo da Raizen. Estou aqui com o Valdecir, consultor técnico de vendas, apaixonado pelo segmento, aprendeu a amar esse segmento, né, Valdecir? Com muita experiência e muito processo. E eu quero apresentar ele para vocês e quero que ele fale um pouco mais da trajetória, o que move ele e o que motiva ele a estar hoje como consultor técnico da Raizen. Tranquilo, Valdinei. Eu sou Valdecir, né? Sou formado na área de processos industriais, sou apaixonado por processos, né? E toda essa minha trajetória na área de processos, de entender como funciona uma fábrica, né? De vários segmentos. Hoje, dentro do nicho de marcenaria, né, me encanta muito o que dá para ser feito através dos nossos equipamentos, né, o que hoje pode agregar para uma marcenaria os equipamentos que a Raizen vende. Então, hoje, para mim, é uma grande satisfação poder apresentar os nossos produtos como consultor técnico, além de um vendedor, poder tratar com o cliente as necessidades dele na questão da produtividade, né. Isso aí me alegra muito poder ser útil nessa área para o cliente, com essa consultoria que a Raizen tem, esse padrão, né, de atendimento. Isso agrega bastante ao cliente e me deixa muito feliz com o resultado, né, que muitas vezes a gente recebe do cliente. Valdecir, aproveitando muito esse teu gancho, eu achei que foi muito pertinente essa colocação, que vai muito de encontro com o tema que a gente vai abordar hoje, né? Certo. Quais são os principais medos hoje, né, dos clientes em relação à aquisição do produto, qual é o melhor momento, como investir, por que investir, e muitas vezes depois que eles partiram e venceram essa etapa, como que isso foi solucionado no teu ponto de vista? Você como consultor técnico, especialista em processo, acredito que tenha muito know-how para falar sobre isso. Hoje, o marceneiro, né, pequeno e médio, ele vê que não tem outra alternativa a não ser investir numa automação, né, numa CNC, numa coladeira de borda automática. Então o maior medo dele é como ele vai trabalhar com esse equipamento, né? A questão às vezes nem é o custo, é mais a questão do processo, se ele vai ter condições geralmente ele está acostumado num processo manual, ele partir para um processo automático, ele tem que repensar todos esses projetos que ele tem em mente, realizar móveis, né? Construir móveis de uma maneira totalmente diferente que é dentro do processo CNC, né? Então hoje o cliente nos procura. Geralmente ele vê o equipamento e quer entender como o equipamento funciona, né? E quando a gente mostra através, né, de exemplos, né, que a gente tem de outros clientes, como prova social de que o equipamento funciona, aí o cliente começa a ter uma compreensão maior e também vai perdendo esse medo, porque a gente vai mostrando para o cliente que não é algo muito difícil dele executar, tem que ter sim um planejamento, tem que ter toda uma estrutura para ele receber isso, e quando ele entende tudo isso é sucesso. Pegando um pouco desse gancho, Valdecir, existe uma pergunta que ela é muito frequente: qual é o momento certo de investir nesse equipamento? Minha marcenaria, ela de fato ela está preparada para esse investimento nesse momento? Você falou muito do planejamento, né? Qual é a virada de chave? Quando ele entende o momento dele fazer um bom planejamento e investir? Olha, hoje o mercado está muito exigente, né, para a construção de móveis. Hoje não é um móvel mais simples, hoje é um móvel curvo, hoje já é um ripado, hoje é um móvel parametrizado. Então isso daí pega o marceneiro de surpresa. Geralmente está se profissionalizando muito essa área, muitos arquitetos, muitas pessoas procuram arquitetos para realizar os seus projetos, né, de marcenaria. Então o marceneiro recebe esse projeto e sente aquela necessidade, como que eu vou produzir esse móvel no tempo que me foi determinado. Então ele vê que há uma grande necessidade urgente, muitas vezes, né, de adquirir o equipamento, e aí ele vê, olha, chegou o momento, não dá para adiar mais. Muitos tentam adiar esse processo, mas a demanda é muito grande e acaba tendo que optar por um equipamento que muitas vezes ele não conhece, né, mas que com a assistência que a gente consegue dar para ele, mostrar todas as características do equipamento, como que ele pode usar, como que ele vai realizar esse projeto dentro dos equipamentos que a gente oferece. Eu analiso muito que é o seguinte, né? Existe muito medo da tecnologia, do investimento, daquilo que engloba, o que vem por trás, mas ao mesmo tempo, depois da tomada de decisão, ele enxerga muito o valor que esse produto, esse equipamento, essa automatização
essa mudança, essa virada de chave vai entregar para a empresa dele também. A começar por prazo de entrega, que a gente ouve muito dos nossos clientes hoje, o gargalo fabril na parte de corte, na parte de acabamento, na parte de pré-montagem, alguns na área de montagem, entende? E gerando esses gargalos justamente por algum processo fabril não bem adaptado ou bem desenvolvido, e que quando você encaixa esses equipamentos, você não só aumenta a margem ou a lucratividade, mas também você organiza esse processo. Então a gente nota isso, acredito que seus clientes também têm esse posicionamento aí, né? Sim, hoje, dentro da marcenaria convencional, marcenaria manual, há muito desperdício de material e desperdício de tempo, né? Nos processos, você consegue corrigir isso trabalhando na CNC, porque na CNC você consegue aproveitar praticamente 95%, podia falar 98%, 99%, 95% do MDF, né? E até o MDF que sobra esses 5%, você consegue ainda ter um reaproveitamento. E quando você trabalha com outras máquinas, seccionadora, esquadrejadeira, você já não consegue ter esse planejamento, você acaba tendo desperdícios. Então isso gera prejuízo para o marceneiro. Então, o prejuízo a longo prazo quase cobre o custo do equipamento. A demanda de profissionais na área está muito escassa, né? Hoje, aquele marceneiro antigo já está se aposentando ou abriu a sua marcenaria própria, no caso de marcenarias que contratam marceneiros. Então, há uma necessidade urgente de automação. O mercado exige isso pela hoje a complexidade do móvel, da fabricação do móvel, tanto a mão de obra e o desperdício. Então, o marceneiro se vê obrigado a urgente. Eu preciso adquirir o equipamento para diminuir o meu custo, né? O meu custo de mão de obra, diminuir o meu custo de materiais, que está acontecendo, melhorar os meus processos e a qualidade do meu móvel. Sem essa automação, ele não consegue fazer isso. Por mais que ele queira, ele vai ficar preso a essa questão do manual, né? Que toma tempo e aí ele não consegue entregar o projeto no tempo que ele precisa. Entendeu? A gente falou bastante da parte de processo e da entrega, certo. Só que tem um outro ponto que engloba muito nesse medo hoje que o empreendedor do segmento moveleiro tem, que é: comprei o equipamento, eu investi, eu busquei, e a máquina está rodando, mas e agora? Que empresa? Que suporte? Como que eu vou receber a garantia que, de fato, quando eu precisar da Ryzen Machine para um atendimento, para um suporte técnico, para uma assistência, será que essa empresa está preparada hoje no mercado para poder atender essa necessidade? Fala um pouquinho mais aí, Valdecir, você como consultor técnico. Hoje, assim, o meu conhecimento de muitas empresas, né, hoje eu vejo a Ryzen uma empresa muito bem estruturada, né? A Ryzen tem uma estrutura por trás, né, uma empresa que é dona da Ryzen, que é o Grupo OBR, de 27 anos então já passou por tudo, né, por crises e tudo mais, né, no sentido político do Brasil e tudo mais, financeiros. É uma empresa que está aí sólida, né, sempre foi sólida e continua sólida. E hoje, ela, como dona da Ryzen, a Ryzen praticamente veio esse DNA, né, esse DNA de uma empresa sólida que investe nos seus processos, investe nos seus profissionais. Hoje nós temos técnicos aqui muito capacitados. Hoje nós temos a nossa assistência técnica remota, que atende muito bem clientes de norte a sul do Brasil, né? Por exemplo, eu atendo um cliente do Paraguai, por exemplo. Esse cliente pergunta: mas como que eu vou ter essa assistência de vocês aqui? Nós temos clientes em Manaus, né? Olha a distância que é de Santa Catarina a Manaus, e não temos nenhum cliente reclamando: olha, estamos sem assistência. Imagina se a gente não tivesse uma assistência remota bem eficiente, como que o custo que seria para esse cliente deslocar um técnico até Manaus, né, usando esse exemplo extremo, até Manaus, para corrigir algo simples da máquina. Então a gente consegue aqui, através de vídeos, através de fotos, tudo, você consegue resolver esse problema do cliente sem o cliente precisar gastar esse valor, né, tendo um técnico vindo até lá. Então hoje a gente tem essa estrutura que nos dá esse conforto como vendedor, poder passar isso para o cliente. Olha, nós temos aqui um corpo técnico muito gabaritado, né, de vários níveis. Quando o cliente chega com um problema, a gente vai trabalhando todos os níveis da empresa, né, na parte de engenharia, para sanar esse problema. Pegando bastante o gancho dessa linha do suporte ali, eu achei muito interessante. Qual que é o time hoje
para um atendimento remoto da Ryzen? Isso depende muito de demanda, né? Hoje, como a nossa máquina ela é testada, isso eu faço questão de dizer para os meus clientes. A máquina é testada, a gente desce aqui no chão de fábrica, né? Mostra para o cliente a máquina passando por todos os processos de montagens e testes. Então, a máquina ela sai daqui montada direto para a fábrica do cliente. Então ela não precisa de ajuste lá no cliente, ela já foi totalmente ajustada. Então os pequenos problemas que chegam para nós, assistência técnica, né? As nossas conversas que a gente tem com a assistência técnica, são mais erros mais de execução, né? Troca de funcionário, erros de processos do que praticamente da máquina. A máquina ela não oferece, não tem oferecido nesse tempo todo que a gente trabalha com esse tipo de equipamento, defeitos, né, que vão aí deixar a máquina do cliente parada, vão inviabilizar o processo. Entendi, bacana. Essa parte do suporte ela é muito importante, pessoal, justamente para vocês entenderem qual é o posicionamento da Ryzen em relação à satisfação de vocês, clientes. Então é justamente por isso que a gente focou muito nessa linha de suporte, para vocês entenderem que vocês estão no centro da operação e a gente preza muito por isso, né? E esse é o nosso grande valor, e eu acredito que é por isso aí que o Valdecir aí, ele se posiciona como consultor aí homologado da Ryzen e certifica também a Ryzen nesse ponto. Ele tem, acredito que, muito orgulho de fazer parte desse time aí, né? Sem dúvida, porque a parte importante do meu trabalho como vendedor é a satisfação do cliente. Quando a gente começa uma conversa com um cliente que não conhece o nosso equipamento, não conhece a Ryzen, né, não conhece a rede de clientes que a Ryzen tem hoje, é uma rede nacional e internacional, o cliente vem um pouco desconfiado, obviamente. São várias empresas que ele está pesquisando. Quando ele cai no nosso atendimento, a gente consegue já dar um atendimento para o cliente a ponto de esclarecer as dúvidas dele em relação ao equipamento, falar das necessidades que ele precisa ter além da compra do equipamento, né, de uma maneira muito tranquila, que não é um investimento alto, né? A máquina sim é um investimento alto, mas tem os agregados ali que é necessário para bom funcionamento do equipamento. Então, a partir daí, o cliente já começa a entender, né, através de vídeos que a gente manda para o cliente, vídeos de prova social de clientes que nos mandam, o próprio nossos perfis em redes sociais mostram ali as usinagens, os clientes. Então, assim, a gente vê sucesso. Eu, como vendedor, eu tenho visto nos meus clientes o sucesso, a mudança, né? Vou usar um pequeno exemplo. Eu tenho um cliente ali em Águas Lindas de Goiás, né, a Serpa Marcenaria, que é um cliente que está evoluindo, né, de uma maneira exponencial. Ele tinha a esquadrejadeira de precisão, né? Fechamos a máquina na Formobile no ano passado, e ele já está pensando em trocar de equipamento, já pegar um equipamento mais superior pela alta demanda que ele tem hoje, né? Ele tem uma coladeira de borda nossa e tem uma Solid TAF. E assim, ele faz móveis lindíssimos, né? Tá atendendo ali grandes projetos, muito satisfeito com a nossa marca. Bacana, bacana. Dentro dessa satisfação aí que de fato faz com que a gente se mova todos os dias e a gente queira de fato crescer para poder entregar o melhor ali para os nossos clientes, né? Isso também dentro da parte de desenvolvimento de produto, né? Sim. Que a Ryzen anualmente ela procura estar expandindo os conhecimentos, melhorando, qualificando melhor, até criando novas linhas de máquinas, assim, dependendo da necessidade do cliente, a necessidade principalmente do mercado, né? Hoje nós estamos aí com 80% do nosso mercado focado para o setor moveleiro. Então hoje nós trabalhamos para se especializar cada vez mais dentro desse segmento, né? Então essa é a nossa batalha, nosso objetivo diário hoje aqui dentro da Ryzen, né? O Valdecir, pegando também agora, fugindo um pouco da linha do suporte técnico, né? Que a gente falou bastante, agora pegando mais dentro da linha do cliente, quando o cliente chega, a máquina ela foi inserida, ela chegou hoje, por exemplo, algum exemplo de algum cliente teu, qual foi a reação de implantação dessa máquina, né? Qual foi o receio, qual foi o medo, qual foi a dúvida que ele criou, ou foi só tranquilidade, né? Olha, não vou dizer 100%, mas mais de 95% é de alegria. É de alegria. É o cliente receber a máquina, né? Aquilo que ele almejou, aquele sonho sendo realizado, estando ali concretizado dentro da fábrica do cliente. E isso é muito importante para o cliente, né? Porque muitos clientes nossos, Valdinei, nós não vemos o cliente, nós vemos a logo do cliente no telefone dele, e o cliente muitas vezes compra conosco, a confiança é tão grande que ele compra sem ver o equipamento, através de vídeos, através de depoimentos.
E quando ele recebe isso, concretiza esse sonho, o cliente fica muito satisfeito, né? Isso aí para nós é um prazer de ver. Vou usar um exemplo recente de hoje, né? Então, estou negociando um equipamento com um cliente de São Paulo, e aí nós vamos entregar a máquina para ele, era para ser entregue dia 15. Ele falou: Valdecir, o meu aniversário é dia 12, né? Você não consegue entregar essa máquina aqui para o dia 12? Mobilizei a fábrica aqui, os setores responsáveis, para essa máquina estar saindo para o cliente daqui no dia 11, e dia 12 está em São Paulo como presente de aniversário para ele. Então isso aí é muito legal de ver, assim, é satisfatório para nós, como vendedor, realizar o sonho dos clientes nessa área. Não é apenas um produto, né, Valdecir? Exatamente. Ele é um sonho, de fato, é um objetivo, muitas vezes, da empresa, do cliente, né? E é isso que realiza muito para todos nós, na verdade, Sim, né? claro. E é isso que move o nosso interesse. Valdecir, cara, obrigado. Bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Esse bate-papo ele foi de suma importância. É legal a gente trazer para que a gente possa também se apresentar, né? E falar um pouco mais das nossas experiências como Raizen, né? A nossa visão como fornecedor de sonhos, né, para o mercado, né? E de objetivos também, porque para alguns é um objetivo, né? Para outros é um sonho. Então esse posicionamento da Raizen é importante a gente explanar um pouco mais também. Então é muito bacana. Obrigado por essa participação, né? E esperamos aqui. E trabalhamos com sonhos, realizamos sonhos. Realizamos sonhos. A verdade é, seja pequeno, seja grande, né? São sonhos. Todo mundo tem sonho de crescer, né? Toda empresário, empreendedor que monta uma empresa, ele quer crescer, ele quer ser grande, né? E a gente está fazendo parte disso. Isso aí para mim é um prazer enorme. Bacana, bacana. Muito obrigado, Valdec. Sensacional. Pessoal, e é isso aí. Por hoje é só. Terá mais, com toda certeza. Vamos trazer muito mais bate-papo nos próximos dias por aqui. Fiquem ligadinhos nas plataformas, tá bom? Grande abraço para todos vocês.